Sabe aquele trote de rádio que faz todo mundo rir? Pois é, por trás daquela confusão toda existe uma fórmula, quase uma ciência, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Qual é a anatomia de um trote telefônico perfeito? Olha só esse exemplo. Esqueceram de lavar o bumbum dele. Parece um absurdo, né? Mas é nesse tipo de situação bizarra que a mágica acontece. Para entender como funciona, a gente vai mergulhar em alguns casos clássicos de um programa bem famoso, o Jubal Phone Tap, e ver o que faz essas pegadinhas darem tão certo. Então, nosso caminho vai ser este. Vamos ver o que é um trote perfeito, qual a sua anatomia, a psicologia por trás da confusão, por que a gente acha graça disso tudo e, claro, como tudo termina na revelação final. Vamos começar com o básico. Um trote bem feito não é só uma piada solta. É, na verdade, uma forma de comédia bem antiga e que tem uma estrutura, uma receita, que quase sempre funciona. Pensa assim, é como se fosse um teatrinho de improviso, só que tem um detalhe crucial. Um dos atores, a vítima, não faz a menor ideia de que está num palco. O objetivo é criar um universo paralelo, totalmente maluco e temporário, e jogar uma pessoa lá dentro só para ver como ela reage. E a plateia, claro, somos nós ouvindo tudo. E como se monta esse teatrinho? Bom, os melhores trotes, aqueles que ficam na memória, seguem uma fórmula bem clara, dividida em 4 passos. Olha aí o roteiro. Primeiro, a preparação, que é criar o cenário. Depois vem a isca, para fazer a pessoa entrar no jogo. Aí a coisa esquenta na escalação. E por fim, a revelação, que é quando a cortina cai. É basicamente o manual de instruções do passador de trotes. O primeiro passo, a preparação, é fundamental. A história tem que começar parecendo real, sabe? Pra pessoa não desligar na sua cara. Pensa numa ligação de serviço ao cliente. Ou, como num caso famoso, ligar pra uma cuidadora de pets dizendo que um amigo indicou o serviço dela. Até aí tudo normal, né? É a base de credibilidade que vai permitir que o absurdo comece. E aí, vem a isca. É o momento em que a realidade da vítima bate de frente com a loucura do trote. Imagina a cena. A cuidadora de animais, a Ellie, tá esperando que falem de um cachorro ou um gato. Mas aí o sujeito do outro lado da linha pede para ela cuidar da avó dele, uma senhora idosa que usa fralda e chamada Gam. O choque é imediato. A profissão dela é uma, o pedido é outra completamente diferente. Exato. A reação da Ali é a prova de que a isca funcionou. Fraldas? Eu cuido de animais. No momento em que ela começa a discutir, a se indignar, pronto, ela está dentro. Ela não só atendeu a ligação, agora ela está totalmente envolvida na situação bizarra, tentando defender a lógica. Uma vez que a vítima mordeu a isca, começa a escalada. A ideia é aumentar o absurdo aos pouquinhos. Pensa num agente de viagens falando que seu voo direto pro Havaí, de repente, ganhou 5 escalas. A calma do passador de trote é o que enlouquece a vítima. No caso da cuidadora, o cara insistia que tratar a avó como um pet era normal, enquanto a Ali ficava cada vez mais nervosa. E a graça para quem ouve tá justamente aí, nessa incredulidade. A gente ouve a pessoa do outro lado ficando mais e mais frustrada, sem acreditar no que tá acontecendo. É essa reação que alimenta toda a comédia dessa fase. E depois de tanto estresse, chega a revelação. É como uma panela de pressão que finalmente libera o vapor. O passador de trote sai do personagem e conta que é tudo uma brincadeira. Quando o Jubal fala, tudo isso foi um trote telefônico, a tensão se quebra. A vítima entende o que aconteceu e, para quem está ouvindo, é o desfecho perfeito da história. Certo, a fórmula funciona. Mas por quê? O que acontece na nossa cabeça que nos torna tão vulneráveis a esse tipo de pegadinha? Basicamente, o trote explora algumas regras sociais que a gente segue sem nem pensar. Primeiro, a gente é treinado para ser educado no telefone. Segundo, a pegadinha usa uma espécie de gaslighting leve, fazendo a vítima duvidar do que ela está ouvindo. E terceiro, o ator do trote nunca sai do personagem. Essa confiança na história maluca dele faz a vítima pensar, será que sou eu que estou entendendo tudo errado? Esse gaslighting é chave. Imagina a cena. A pessoa encomendou bolinhos de siri para um jantar chique, e o cara do buffet insiste que o pedido foi panquecas com molho tártaro. A confiança dele é tanta que por um segundo a vítima é forçada a defender o óbvio, a defender a própria realidade. É uma tática para desestabilizar. Outra tática é mudar as regras do jogo. Por exemplo, dizer para um técnico de futebol que ele não pode mais usar a palavra tackle, e sim abraçou feliz. Isso quebra completamente a lógica da conversa e joga a vítima num mundo onde nada mais faz sentido. É a confusão total. Ok, a vítima está confusa, frustrada, mas e a gente? Por que achamos graça na frustração alheia? Essa é uma pergunta que os estudiosos do humor tentam responder há tempos. Existem algumas teorias que se encaixam como uma luva nesse caso. Duas teorias se destacam. A primeira é a da incongruência. A gente ri porque é simplesmente bizarro e inesperado ver duas realidades tão diferentes se chocando. A outra é a teoria da superioridade. Basicamente, a gente ri do perrengue do outro porque no fundo sentimos um alívio por não sermos nós naquela situação. Esse diálogo sobre street tacos é um exemplo perfeito de incongruência.
De um lado, o restaurante dizendo que é só um taco pequeno. Do outro, o cliente com a ideia de que street taco é algo que se come em festa. Duas visões de mundo completamente diferentes, cada um com 100% de certeza. É daí que vem o riso. Então, no fim das contas, a gente vê que um bom trote é muito mais do que só bagunça. É uma história, uma narrativa de confusão que é construída passo a passo, com muito cuidado. Desde o primeiro alô até a revelação final, tudo segue um roteiro. Um roteiro feito para brincar com as nossas regras sociais e criar comédia ali, na hora, em tempo real. E talvez seja por isso que esse formato existe há tanto tempo. É uma verdadeira arte de controlar o caos. Mas tudo isso deixa uma última reflexão no ar, né? Onde que a gente traça a linha? O que separa uma brincadeira inofensiva de algo que já passa a ser um pouco cruel? É uma boa pergunta para se ter em mente na próxima vez que um trote desses aparecer para a gente ouvir.